Nuno, nesta ronda que tinha um bocadinho a ver com questões europeias ou questões globais, eu aproveitava para introduzir uma observação colocada agora mesmo pelo espectador Alexandre Abreu, que pergunta se o déficit externo é o principal problema da economia portuguesa. É uma excelente questão, porque essa questão foi levantada pelo nosso Presidente da República, se não me engano, na sua intervenção do Ano Novo. E é oportuno porque, segundo o professor Ferreira do Amaral, do ISEG, em artigo publicado ontem no Diário Económico, esta é de facto uma falsa questão hoje. O déficit externo não está a aumentar, está assim a diminuir. Porquê? Porque as nossas exportações caíram à volta de 19%, as nossas importações caíram 15%, só que como as nossas importações são muito maiores que as exportações, isso dá um saldo em que o déficit de facto está a diminuir nos últimos meses. Assim, o déficit externo da economia portuguesa não parece ser um problema estrutural, não estou a negar isso, mas não é a urgência que esta crise nos impôs, não deve ser essa a nossa prioridade. O que me parece, recuperando a primeira pergunta, que era sobre a resposta global à crise, eu fiquei muito frustrado com esta reunião do G20, ao contrário do que parece os grandes líderes mundiais mostraram. Eu acho que esta reunião do G20 não se traduziu em quase nada. Basicamente, o que é que nós temos? Temos o que estava anunciado por cada país para dinamizar a sua economia, de política fiscal, e temos alguns processos de intenções sobre alguns países fiscais, os pequenos países, e não os grandes. E os grandes, quando falo grandes, falo de países como a Suíça, e se calhar o maior paraíso fiscal europeu, que é Londres. Quer dizer, é o Reino Unido, o grande centro financeiro internacional, a par de Nova Iorque, e é para lá que confluem os capitais, e é porque tem um regime fiscal mais favorável do que o resto do mundo. No entanto, eu acho que de facto não foi desta que tivemos um novo Bretton Woods, uma nova arquitetura do sistema monetário internacional. Eu acho que fomos forçados a lá chegar, porque o que nos conta esta crise até agora é como os tabus da política económica foram sendo derrubados um atrás do outro. Isto começou com a crise, quando começa a crise financeira em 2007, observamos massivas injeções de liquidez, que é um instrumento mais ou menos tradicional do Banco Central nos bancos, baixa radical das taxas de juros, com exceção muito notável do Banco Central Europeu, e hoje chegamos a um ponto em que temos taxas de juros quase no zero, os instrumentos de política monetária parecem esgotados. Hoje os bancos centrais compram ativos, compram bens aos bancos de forma a financiá-los, e os Estados se viram para a política fiscal, ou seja, gastar através de investimento público, através do apoio às famílias, de forma a dinamizar a economia. Só que este processo parece ainda insuficiente. Aparentemente mas o que nós vemos os déficits vão disparar. O grande objetivo do nosso governo, que era o controle do déficit, nós vamos ver os déficits disparar em todos os países desenvolvidos, e os subdesenvolvidos também, por todo lado. E esses déficits, a dada altura, vão ter que ser financiados. E aí acho que vai acabar outro tabu da política económica, que vão ter que ser financiados através da emissão de moeda, porque não vai haver recursos suficientes para financiar simultaneamente o Estado. Eu não estou a dizer se isto é positivo ou é negativo. O meu ponto aqui é: há uma série de tabus que acabaram na política económica e alguma coisa vai ter que os substituir. E um novo sistema financeiro internacional há de ser um deles. Nesta questão do sistema financeiro internacional, que me parece particularmente importante, porque eu acho que um dos principais tabus que
nos tabus que já caíram, ou que vão cair, ou que terão de cair, é a questão do controle de capitais e do retorno do controle público sobre o sistema financeiro. Aliás, isto já foi aqui aludido, mas eu gostaria de colocar esta questão na sua dimensão internacional, que tem a ver com uma das perguntas que foi feita sobre a globalização. Ora, se nós podemos definir a globalização de alguma forma, é como a globalização, tal como o neoliberalismo a impôs, a ideia de base deste processo é da livre circulação de capitais. Livre circulação de capitais para o investimento industrial, mas, sobretudo, livre circulação de capitais financeiros com natureza especulativa. E este turbilhão de especulação que nós tivemos na economia mundial desde os anos 80 nunca foi enfrentado realmente. Neste sentido, a crise é um momento-chave para o enfrentar. E para o enfrentar porquê? Porque, na realidade, a ameaça de fuga de capitais, a ameaça que os mercados financeiros exercem sobre os governos que apostam em políticas de criação de emprego, apostam em políticas de igualdade, tem sido um dos principais constrangimentos reais à adoção de políticas para fazer face aos problemas estruturais com que as economias como portuguesas estão confrontadas, e o principal problema estrutural da nossa economia é a questão das desigualdades e é a questão das oportunidades que não são geradas pela nossa economia. Num contexto de integração financeira internacional, a adoção de políticas de igualdade, a adoção de políticas económicas é posta permanentemente em causa pela ameaça do capital e pela ameaça de fuga. E, portanto, os mecanismos de controle de capitais, que basicamente consistem em fazer com que os Estados, de forma individual ou coordenada, sejam os agentes centrais no controle e concessão de crédito, ou seja, banca pública e controle de capitais na entrada e na saída dos países ou das zonas económicas, no caso da União Europeia, para ir à questão europeia, obviamente muitos destes mecanismos de regulação e de controle de capitais têm de ser feitos à escala europeia, e portanto isto pressupõe um esforço político que a esquerda socialista tem de defender, de harmonização da fiscalização, de harmonização da regulação, da permissão que neste momento exige a alteração dos tratados, aliás, como a questão da uniformização fiscal, de controles de capitais na entrada e na saída da Europa com o resto do mundo. Isto é crucial para enfrentar os paraísos fiscais. Ou seja, não basta apenas os Estados dizerem que terminamos com os paraísos fiscais em geral. Terminar com os paraísos fiscais exige um controlo da circulação de capitais, ou seja, exige os Estados. E isto não é... Há um argumento que é muitas vezes utilizado para justificar a impotência política, é a tecnologia. Este argumento é um argumento falso. Porque se a tecnologia permite que os capitais circulem, também é verdade que a tecnologia permite aos governos controlar os mesmos capitais. Ou seja, a mesma tecnologia permite aos capitais circularem, e que muita gente gosta muitos deterministas tecnológicos dizem que a tecnologia impede a política. Não, a tecnologia facilita o controle. Facilita o controle de capitais e, portanto, facilita a adoção de medidas de regulação do sistema financeiro, que são nós devemos explorar isto, que não só é um dos fatores, esta explosão do sistema financeiro, dos lucros do sistema financeiro, da especulação no sistema financeiro, é um dos fatores da crise, mas também é um fator do agravamento das desigualdades, porque ela impede e bloqueia as políticas de igualdade à escala nacional, à escala europeia e à escala mundial. E, portanto, para mim, uma das marcas da política de esquerda é colocar em cima da agenda a questão do controle de capitais, da taxa Tobin e, sobretudo, coordenada à escala europeia, a questão do regresso do Estado como agente central na concessão do crédito. Ou seja, os bancos públicos, é preciso, isto tem que ser enfatizado, porque nós vivemos décadas em que nos foi vendida a imagem de que as empresas públicas em todas as áreas eram ineficientes. Na realidade, nós sabemos que o período de maior estabilidade no sistema económico e de maior prosperidade coincidiu com o período de domínio dos bancos públicos na Europa. E o processo de privatização dos bancos, que ocorreu em Portugal, como ocorreu à escala europeia e à escala mundial, produziu uma situação, que é a situação com a qual nós estamos confrontados, que pode ser descrita como um extraordinário processo de desperdício de recursos. De desperdício em larga escala. A crise é um desperdício de recursos, não só de recursos humanos,
do desemprego, mas de recursos que a sociedade tem, de possibilidade de investir e de criar riqueza.